E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e hoje eu vim contar pra vocês quais que foram as últimas leituras que eu fiz nesses últimos meses. No caso, esse vídeo aqui eu vou falar das leituras assim, desde a metade de agosto, aí pega setembro e outubro. Novembro ainda não conta, tá? Então é isso, outubro, setembro e metade de agosto. E no total eu tenho 8 leituras pra vir aqui falar com vocês. Então, é isso. Vamos começar o vídeo. Não vou ficar de muita enrolação aqui hoje. Só gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. E também já comenta aí qual que foi a sua última leitura. Então, vamos interagir aí nos comentários, beleza? Então, bora lá, vamos começar o vídeo. E a primeira leitura que eu tenho para trazer aqui para vocês foi O Sinaleiro, do Charles Dickens, que é um conto de terror que esse autor escreveu. Eu já tinha lido um outro conto dele, Uma Canção de Natal, que eu tinha gostado. É aquela história dos espíritos do Natal, do passado, do presente e do futuro, e que tem uma liçãozinha de moral ali. E no caso, esse conto aqui, ele é muito curto. Acho que ele tem que, na edição que eu li, tem 13 páginas. Então, assim, super rapidinho. Não, em menos de meia hora tu lê ele. E eu gostei muito. Ele realmente é meio assustador. Aqui a gente vai acompanhar um cara, um protagonista que não tem nome, e que ele gosta de ficar passeando por aí, indo cada vez mais longe, assim, nesses passeios, até que ele encontra uma velha estação de trem, bem erma, assim, sabe, com nada em volta, e ele aparece lá e ele encontra um sinaleiro, e esse sinaleiro, a princípio, ele é muito desconfiado, ele demora um pouco para se abrir, mas depois eles meio que travam uma amizade e esse sinaleiro explica o motivo dessa sua desconfiança a princípio. É porque de vez em quando aparece uma aparição ali nessa velha estação e toda vez que essa aparição aparece, alguma catástrofe acontece em seguida. E naquela semana estava aparecendo aquela aparição novamente. Então a gente fica se perguntando o que será que vai acontecer dessa vez? E, enfim, é um conto super curtinho, mas que eu gostei muito. Depois eu peguei um livrinho em inglês para eu ler, que é Only a Monster. Esse livro já estava aqui pousando na minha estante já tinha alguns meses, e daí eu finalmente peguei ele para ler. E esse aqui é uma fantasia YA, para quem não sabe, é jovem adulto, adolescente, né? E, assim, é o primeiro livro dessa autora, mas eu gostei bastante da história. Não é nada de outro mundo, mas foi uma leitura divertidinha para fazer, e assim, essa autora, ela não é de ficar enrolando. Em vários outros livros, assim, sempre tem aquela enrolaçãozinha para vir um clímax, ou para a ação finalmente começar, mas assim, gente, no final do primeiro capítulo, já tem, assim, um uau, sabe? Já tem uma bomba ali, um plot twist, e depois disso não para. Nas primeiras 20 páginas já acontece um monte de coisa. E assim, esse aqui é um livro que tem mais de 400 páginas, se eu não me engano. E se não saiu aqui no Brasil, ele tá para sair. E assim, ele é repleto de aventura, repleto de ação. E assim, é uma coisa atrás da outra. A autora, ela realmente não é dessas de ficar enrolando pro próximo livro, pro próximo capítulo, não. Realmente é muita ação. Eu gostei disso, gostei que ela não é de enrolar. E agora que eu reparei que eu não falei qual que é a história, né? Então, aqui a gente tem essa nossa protagonista, que, no caso, ela é um monstro. Só que ela só descobre que é um monstro quando ela já tem uns 16 anos, que é no início dessa história. E aqui nesse mundo, os monstros, eles não são essas criaturas com 3 chifres na cabeça e uma aparência monstruosa. Não, eles são pessoas com aparência normal, só que eles têm algumas habilidades especiais. Só que o que é comum a todas as famílias de monstros é que eles conseguem roubar tempo de vida dos humanos para conseguir viajar no tempo, seja para o passado ou para o futuro. Que é muito bacana e é muito interessante. Só que aqui nós também temos um caçador de monstros. E esse caçador, por um acaso, é o rapaz pela qual a nossa protagonista é apaixonada. E, enfim, acontece um monte de coisa e é bem bacana. Eu, inclusive, já estou de olho aí na continuação que já saiu. E depois eu finalmente peguei para ler o capítulo extra de A Hipótese do Amor, que é um capítulo que eu acho que tem umas 30 páginas, e é basicamente recontando aquele capítulo hot da protagonista com Adam,
e só que dessa vez sob a perspectiva dele. Então, assim, legal que tem, mas eu achei uma perda de tempo. Eu já tinha lido isso no livro, inclusive esse tipo de cena sempre me deixa muito constrangida. Às vezes eu até faço uma leitura dinâmica quando chega essas partes assim, mas enfim, eu li ali as 30 páginas. Não quer dizer que a autora escreva mal, tá? Eu gosto, tanto é que eu dei 5 estrelas, eu acho que pro livro. Só que assim, sempre que os autores vêm, lançam um livro e depois de meses eles resolvem lançar um capítulo extra, eu sempre acho uma bobagem, porque se realmente fosse importante, estaria incluso na história. E eu sei que é meio que um fanservice ali para os fãs poderem se divertir e tal, mas eu acho meio que uma perda de tempo, mesmo quando esses capítulos extras já vêm inclusos na edição. Eu meio que sempre me sinto na obrigação de ler eles, porque eles estão lá, só que ao mesmo tempo eu não quero, porque a história já está completa. Aquilo ali meio que é um adendo, uma a mais ali que o autor resolveu colocar depois. Então, assim, não sou muito fã desses capítulos extras. Geralmente, quando tem, eu não curto muito eles, mas eu li esse. Foi interessantinho saber o que estava se passando pela cabeça do Adam, embora não tenha sido nenhuma surpresa, porque, assim, no livro já tinha ficado bem claro. Depois disso, eu li o volume 11 de Berserk, e, assim, estamos cada vez mais perto das coisas lá que envolvem o Griffith acontecer e o bando assim também. Só que eu ainda não cheguei lá novamente, mas nós estamos quase. Eu acredito que no próximo ou no outro volume, de repente, isso já aconteça. Na realidade, já estou na metade da leitura, quase finalizando o volume 12 de Berserk. Mas, enfim, aqui, dando uma explanação assim bem geral, sem dar spoilers nem nada, tá? Não se preocupe, mas para quem leu vai entender em que parte nós estamos. O bando ele acabou de resgatar o Griffith lá da onde ele estava preso, né? E assim, coitado do guri, tá todo ferrado, tá todo estrupiado. Inclusive fiquei com uma dó dele, de verdade. Assim, que maldade que fizeram com ele. Mas enfim, acabaram de resgatar e também já mandaram monstros atrás deles, assim, os assassinos especiais. E agora chegou a parte também em que mandaram aquele cara que mais parece um animal atrás deles e também tem um bando. Mas, enfim, na verdade isso acho que já seria parte do próximo volume. Só que como eu leio online, fica tudo meio misturado aí na minha cabeça. Mas enfim, nós estamos nessa parte. Também li o volume 12 de Jujutsu Kaisen, e eu meio que tô emparelhada ali com os lançamentos do anime. Na realidade, geralmente eu tô, sei lá, um ou dois capítulos na frente. Mas, enfim, eu li esse volume 12, já tô quase finalizando o próximo volume também. Mas aqui nós estamos no arco de Shibuya, que é um dos arcos, acho, mais pesados do mangá. Pelo menos, até agora, eu sei que só vai piorar as coisas daqui pra frente, porque quem tá nos lançamentos só fala que só tem dor e sofrimento lá na frente do mangá. Mas assim, por hora é isso, tá? Eu acho que vai morrer muita gente, eu acho que sim, mas eu espero que não. Só espero que não seja muito doloroso. Ouviu, autor Gege, por favor, Akutami Gege, não me faça sofrer muito lendo esse mangá. Então, pessoal, saiu um vídeo aqui no canal na semana passada, que é um vlogzinho de eu lendo durante 6 horas num sábado. E nesse vlog, nessa mini maratona de 6 horas, eu li 2 mangás, One Week Friends, volume 6 e 7, e finalizei essa série. E eu só não vou estar aqui trazendo os volumes físicos porque eu não quis pegar eles, então vai estar aparecendo aqui. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre eles, podem ir naquele vídeo da semana passada que eu falei mais sobre essas leituras, né? Mas, enfim, basicamente esse mangá é um que eu já lia, já tinha bastante tempo. São só 7 volumes, né? Mas eu tava há anos sem ler também. Quando eu comecei a ler, sei lá, eu tinha uns 16 anos, 16, 17 anos. E aí meio que fazia ainda sentido pra mim essa história. Não era nada de virar a cabeça, ela era fraquinha, assim, mas era divertida. Só que, mais assim, nesses últimos volumes, já tava desandando um pouco. Eu acabei ficando alguns anos sem ler, porque eu tinha o volume 5, e depois eu pulava pro 7, e faltava o sexto volume. Aí eu falava que eu ia ler online, só que eu tava me enrolando, até que encontrei no sebo o sexto volume, comprei e li. E assim, mangazinho ok, mas assim, fraquinho. E que final foi aquele, cara? Achei o final tão broxante, tão broxante.
Eu terminei de ler e eu juro que eu fiquei tão indignada, que eu fiquei assim, sem palavras, que o, o drama todo da história, o motivo todo da nossa protagonista perder as memórias dela toda semana. Ah, que aqui, na verdade, não é a protagonista, né? A amiga do protagonista, ela sofreu um trauma na infância e por conta disso, toda semana ela meio que perde as memórias dos amigos que ela tinha, sabe? Então ela lembra do resto, mas os amigos não. E aí o mangá inteiro meio que gira em torno disso. Claro que é sempre eles refazendo ali a amizade com ela, mas em torno de qual foi esse trauma e como superar isso. Eu achei tão palhaçada, eu achei uma palhaçada tão grande, sabe? Nossa, a guria passou anos da sua vida, sem conseguir lembrar dos amigos que ela tinha de uma semana para outra, por causa de um motivo desse tamanho, desse tamanho. A minha indignação foi o mundo, e ainda que o chip principal ainda nem se concretizou, ficou em aberto, e cara, não tive nenhuma satisfação lendo esse mangá. Que porcaria é essa, cara? Vou reclamar pessoalmente com essa autora. Desculpa me exaltar, mas é que assim, 7 volumes, muitas horas da minha vida lendo uma coisa, pra no final ser uma palhaçada. Não valeu meu tempo. Mas fica aqui a indicação, principalmente se você for novinho e gosta de coisas assim, mais levezinhas, mais bobinhas, mas eu já não tô mais nessa vibe. E assim, que palhaçada. E, por último, eu li um dos melhores livros desse ano, que foi The Murmur of Bees, que eu também comentei nesse último vlog, e, se eu não me engano, no dia seguinte, ou foi na segunda-feira, eu não sei, mas uns 2 dias depois, assim, logo em seguida de eu ter finalizado o vlog, eu terminei essa leitura. E assim, gente, que livro lindo, que livro maravilhoso. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma família no México, no início do século passado. E assim, eles são meio que donos de terra, eles são bem abastados. Só que um dia aparece assim na propriedade deles um bebê que foi abandonado. E é um bebê que tem uma deformidade no rosto, que hoje em dia a gente sabe que se chama de lábio leporino, que no caso é quando não tem o lábio assim, e a parte superior da boca, do palato, não é completamente fechada. E, enfim, aparece lá, eles resolvem cuidar dessa criança, né? Que no caso é o Simonópio, como se fosse um afilhado deles. E, enfim, meio que adotam a criança e esse garoto, ele é muito especial, ele consegue conversar com as abelhas, ele tem uma sintonia com a natureza muito grande e ele também tem o dom de meio que conseguir prever o futuro. Não todas as coisas, mas muitas coisas, e ele consegue salvar a família dele de várias situações, justamente por conta desse dom dele. Ele não consegue se comunicar, mas ele, por meio dos gestos, ele consegue se fazer entender muitas das vezes. E, assim, é uma história muito linda, é uma história muito tocante. O final me fez chorar. Assim, nós também temos aqui um vilão nessa história, que é o Espiricueta. Ele é um dos funcionários dessa fazenda, né? Que, no caso, o dono, ele meio que libera um espaço, mais casas ali pro pessoal, pros empregados deles poderem morar com as famílias. E eles meio que podem ir pagando ali como se fosse um aluguel, com uma parte do salário, para no futuro eles conseguirem comprar aquela propriedade, assim, para eles, né? Então, e o Espiricueta, ele quer a propriedade, só que ele não quer pagar por ela, sabe? O México naquela época estava passando por revoluções na política e reformas agrárias, e a gente acompanha essa família tentando lutar pelo direito dela sobre a terra, que já era dela, e, enfim, o Espiricueta, ele é um ser humano, eu não consigo nem dizer que aquele cara é um ser humano, mas ele é uma coisa tão ruim, uma pessoa tão ruim, mas tão ruim, que toda vez que ele aparecia, olha, chegava a me dar um embrulho no estômago. Que homem ridículo, que homem pequeno, mesquinho, ruim. Olha, que raiva, vontade que dava era de entrar no livro eu mesma e dar uns 3 tiros na cara dele. Que raiva desse homem, cara, meu Deus. E ele comete crimes ali na história e o pessoal demora pra perceber, e eu fiquei com uma raiva, mas com uma raiva. Mas esse livro é muito lindo. Esse livro é muito bonito, ele é muito bom. Inclusive, eu acho que ele não é publicado aqui no Brasil e quase ninguém conhece essa história, o que me surpreende muito. Eu não sei se é conhecida lá no México, né? Foi traduzida pro inglês e foi nessa edição que eu li. Mas assim, gente, de verdade, encham o saco das editoras para trazer esse livro pro Brasil, porque ele vale a pena. Ele é muito bom. Ele é muito emocionante. E assim, ele merece muito mais reconhecimento. Ele merece muito mais fama do que ele tem, porque aqui no Brasil é zero.
As pessoas precisam conhecer essa história, elas merecem conhecer essa história, elas merecem conhecer o Simonópio. E eu espero sinceramente que seja publicado aqui no Brasil, porque vocês merecem ver essa história, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu tentei ser sucinta sobre as minhas leituras, não consegui muito, até porque fiquei um pouco emocionada aqui no final com One Week Friends e também com O Murmúrio das Abelhas, porque essa história ela é muito bonita. Mas enfim, é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like aí embaixo e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso, pessoal, espero ver vocês na semana que vem. Tchau, tchau!